Tanto de mulher gostosa que eu vi naquele lugar lá. Eu nunca vi a zona no meio da rua, bicho. A zona de porta aberta 2 horas da tarde. Na Holanda? Na Holanda. Você consegue imaginar viver em um país onde existe um bairro inteiro dedicado ao entretenimento adulto? E onde as pessoas têm a opção de decidir quando querem morrer? Isso representa uma faceta peculiar dos Países Baixos, mais conhecido como Holanda. A história do país remonta ao século IV, durante o domínio romano. Passaram por diferentes fases, incluindo o período dos francos e do Império de Carlos Magno. No século XVI, houve uma revolta contra a dinastia espanhola, resultando no Tratado de Westfália, em 1648, que garantiu a independência dos Países Baixos. Durante o século XVIII, foram invadidos por Napoleão, mas recuperaram a independência no início do século XIX. Após desafios durante a Segunda Guerra Mundial, os Países Baixos se reconstruíram e, mais tarde, tornaram-se membros da União Europeia. Apesar de seu tamanho modesto, em 2022, o PIB dos Países Baixos atingiu $1,030 bilhões, com um notável PIB per capita. De Wallen, o famoso distrito da luz vermelha em Amsterdã, é um local fascinante com suas luzes vermelhas hipnotizantes ao longo dos canais. A área recebe cerca de 20 milhões de turistas por ano, principalmente à noite, quando as ruas ficam lotadas. De Wallen é uma mistura única de história e entretenimento, abrigando lojas eróticas e museus históricos na mesma rua. Além disso, é conhecido por ser o lar da profissão mais antiga do mundo. Ao explorar a área, é crucial estar ciente das regras não escritas. Fotografias não são permitidas para proteger a privacidade das pessoas. Os visitantes também são orientados a não perturbar se uma cortina estiver fechada em uma janela, indicando que a profissional já está ocupada. Uma curiosidade importante é que uma luz azul indica a presença de uma profissional transexual, enquanto as luzes vermelhas são associadas às mulheres trabalhadoras. E você? Iria na luz azul ou vermelha? Me diz aí. Uma atração notável em De Wallen é o seu Museu do Sexo, oferecendo uma oportunidade informativa e intrigante para quem deseja aprender mais sobre a sexualidade sem a necessidade de participar de aulas. O museu apresenta uma coleção impressionante de informações sobre a arte erótica, incluindo figuras e tours de áudio. Apesar da atmosfera descontraída e lúdica que a maior parte do distrito de luz vermelha oferece, De Wallen tem seu lado mais sombrio. Segundo o Acnur, ainda existem casos de tráfico humano e trabalho forçado na área, com aproximadamente 100 a 200 incidentes por ano. Felizmente, o governo está respondendo a essas preocupações, implementando regulamentações mais rigorosas. Entre as medidas adotadas, destaca-se a ameaça de prisão para os clientes que não denunciarem situações em que uma mulher possa estar sendo forçada a trabalhar no local. Essas iniciativas buscam combater e prevenir essas situações indesejadas em De Wallen. Se você gosta de viajar na brisa, esse é o lugar. A Holanda é conhecida por ser um país super liberal, e Amsterdã, conhecida por seus cafés de cannabis, recebe milhões de turistas anualmente. Contudo, os moradores expressaram preocupações sobre a presença de traficantes de rua e o aumento do abuso de substâncias, contribuindo para o aumento da criminalidade na região. De acordo com as leis atuais na Holanda, é ilegal possuir, produzir ou vender, mas as cafeterias podem vender sob condições estritas de uma política de tolerância. A Prefeitura de Amsterdã, na Holanda, anunciou novas regras que proibirão o consumo da verdinha nas ruas da famosa Red Light District. Essas leis começarão a vigorar a partir de meados de maio, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores, que há muito tempo enfrentam problemas causados por turistas. Além disso, as profissionais do amor terão que fechar seus locais de trabalho até às 3 da manhã. Além das novas leis, a prefeitura lançará uma campanha Fique Longe, na primavera, focada em turistas que visitam a capital holandesa em busca de práticas autodestrutivas e amor local. A violação das novas regras resultará em multa de 100 euros. Mas me diz aí, você acha que esse estilo de vida daria certo no Brasil? Me conte sua opinião.
Acreditem ou não, cerca de um terço dos Países Baixos está situado abaixo do nível do mar, o que explica o nome do país, significando Baixo País. Os holandeses têm um ditado que diz: Deus criou a terra, os holandeses criaram os Países Baixos. Muitos admiram a engenhosidade do país na construção de cidades em terrenos desfavoráveis, incluindo técnicas avançadas de hidroengenharia, como a construção de diques, moinhos de vento e canais. No entanto, essas estratégias não estão isentas de desafios. Por exemplo, há casos de casas em todo o país colapsando, e estima-se que 1 milhão delas poderiam desmoronar nos próximos 30 anos. Amsterdã, em particular, é vulnerável, já apresentando rachaduras e afundamentos ao longo de seus cursos d'água. O país enfrenta um futuro desafiador devido ao aumento do nível do mar, com partes cruciais como Amsterdã, Roterdã e Utrecht, localizadas em áreas de baixa altitude. Diante dessa realidade, o governo elaborou um plano para identificar quais partes dos Países Baixos devem ser protegidas e quais podem ser devolvidas ao mar para preservar o restante do território. O método de locomoção favorito nos Países Baixos é, sem dúvida, a bicicleta. O país possui mais bicicletas do que residentes, e sua infraestrutura bem planejada torna o ciclismo um meio de transporte convidativo. No entanto, essa preferência não está isenta de desafios, especialmente no que diz respeito a acidentes de trânsito, com 291 pessoas perdendo a vida em acidentes de bicicleta em 2022. É notável que mais da metade dessas vítimas tinha mais de 50 anos, e muitos dos incidentes resultaram de colisões com vans ou carros. Um fator contribuinte para isso é a crescente popularidade das e-bikes, tornando o ciclismo mais acessível às gerações mais velhas. A relutância em usar capacetes também é um problema, com apenas 3% dos ciclistas comuns e 2% dos ciclistas de e-bike optando por usá-los. Os usuários de e-bike, em particular, são mais vulneráveis, pois podem atingir velocidades mais altas do que os ciclistas regulares. Amsterdã é conhecida como a cidade dos museus, mas se você se assusta facilmente, pode querer evitar algumas de suas opções mais questionáveis. Um exemplo é o Museu da Tortura de Amsterdã, localizado no movimentado centro da cidade. Este museu oferece um vislumbre do horror medieval, onde o sofrimento humano era considerado entretenimento. Possui uma coleção de instrumentos de tortura utilizados na Europa até o século XVIII, acompanhados por figuras de cera em tamanho real demonstrando seu uso. Outra atração que pode causar pesadelos é a Masmorra de Amsterdã. Essa experiência única transporta os visitantes de volta ao sombrio passado holandês, abordando a Inquisição Espanhola, a caça às bruxas no século XVI e a Grande Peste que afetou grande parte do mundo, resultando em milhões de mortes. Por último, Amsterdã abriga o que é considerado o museu mais assustador do mundo, chamado de Vrolijk. Este museu apresenta uma coleção de curiosidades medievais, doadas por Gerardus Vrolijk, um professor de botânica e anatomia do século XIX. Durante seu comando na maternidade de um hospital em Amsterdã, ele decidiu coletar os restos mortais de bebês com malformações congênitas. Esses restos mortais são agora preservados e exibidos para o público. A decisão de como e quando morrer é um tema complexo, e na Holanda, a eutanásia, ou morte assistida, é amplamente aceita. O país é até considerado um pioneiro nessa prática, sendo legal desde 2002 para pacientes que enfrentam sofrimento insuportável, sem perspectiva de melhoria. Essa abordagem tem inspirado outros países, como Colômbia e Austrália, a seguir o mesmo caminho. No entanto, a eutanásia não está isenta de dilemas éticos, especialmente quando se trata de estabelecer limites sobre quando ela deve ser aplicada. Um caso notável na Holanda envolveu uma paciente que assinou uma carta diretriz quando descobriu que tinha demência. A carta afirmava que, se um dia ela não reconhecesse mais nenhum de seus familiares, ela deveria ser submetida à eutanásia. Quando esse momento chegou, a paciente já não compreendia as circunstâncias, tendo que ser contida antes de receber a injeção fatal. Devido a essas complexidades e consequências,
Alguns médicos na Holanda estão agora mais relutantes em administrar a eutanásia, adotando uma postura mais rígida diante das decisões éticas envolvidas. Se você chegou até aqui, comente Holanda. Assim saberei que é inscrito fiel do canal. Galera, tá aparecendo um vídeo top sobre a Holanda, falando sobre sua cultura e belas mulheres. Então dá aquela força e clica aí. Valeu e até mais. Fui!